E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Aptas Invest. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante no mundo econômico, que é o Quantitative Easing, ou o QE. Isso é uma ferramenta muito utilizada pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, ou, em outros termos, abreviado, o Fed. Então, para começar, é importante entender que o trabalho do Fed é basicamente garantir que a economia americana funcione bem, e muito bem. Isso inclui manter os preços estáveis e promover o crescimento econômico. E claro, uma das formas que o Fed usa para atingir esses objetivos através da política monetária, que é o controle da quantidade de dinheiro que está em circulação. Então assim, normalmente, quando a economia precisa de um estímulo do Fed, então ele vai lá e reduz as taxas de juros. Com juros mais baixos, fica mais barato pegar empréstimos e, em teoria, as pessoas e empresas gastam mais, o que aquece a economia. Mas o que acontece quando as taxas de juros já estão muito baixas, praticamente zero, e a economia ainda precisa de ajuda? É aí que entra o Quantitative Easing. O Quantitative Easing, em tradução livre, significa afrouxamento quantitativo, ou seja, o Fed começa a injetar dinheiro na economia de forma mais direta. Como funciona isso? O Fed compra grandes quantidades de títulos financeiros, como títulos do governo principalmente, e às vezes até ativos mais arriscados, como os títulos corporativos. Esses títulos geralmente são vendidos por bancos e outras instituições financeiras dentro do mercado. Quando o Fed compra esses títulos, ele basicamente está colocando dinheiro no sistema financeiro e isso aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, dá mais liquidez aos bancos e, consequentemente, facilita que esses bancos ofereçam mais crédito para as empresas e também para os seus consumidores. É como se o Fed estivesse jogando um balde de água no terreno seco da economia, tentando fazê-la florescer novamente. Agora, você pode estar se perguntando, se o Fed está comprando esses títulos, de onde que vem esse dinheiro? Bem, o Fed tem a capacidade de criar dinheiro, não exatamente imprimir cédulas, mas simplesmente adicionar dígitos eletrônicos às contas dos bancos que vendem os títulos. Isso é uma medida bastante poderosa e por isso é usada somente em situações de emergência, como crises financeiras ou recessões mais profundas. Um exemplo recente de Quantitative Easing foi durante a crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020. Nessas ocasiões, o Fed fez compras massivas de títulos para tentar reativar a economia. Isso funcionou? Em parte sim, o QE ajudou a reduzir as taxas de juros de longo prazo e deu mais liquidez ao mercado, o que permitiu a recuperação de vários setores da economia americana. Mas é importante lembrar que o QE não é uma solução mágica. Ele pode ajudar a estabilizar a economia, mas também pode trazer várias consequências, e uma delas é o aumento de preços dos ativos financeiros, como as ações, os próprios imóveis, e isso pode aumentar muito a desigualdade, já que tem esses ativos que se beneficiam mais do que não têm. Outras preocupações é a inflação. Colocar muito dinheiro em circulação pode fazer com que o tempo, fazer os preços subirem de forma descontrolada. Por isso o Fed sempre precisa agir de forma cautelosa. Em resumo, o Quantitative Easing é uma ferramenta que o Fed usa quando as taxas de juros sozinhas não são eficientes para estimular a economia. Então ele vai lá, compra esses títulos financeiros, injeta dinheiro no sistema e facilita o crédito. E apesar de ser uma medida poderosa, ela não é isenta dos seus riscos, Seus efeitos sempre devem ser monitorados com muito cuidado. Então, olha só, eu espero que você tenha curtido, entendido o que é o Quantitative Easing. Você vai ver que não é uma única vez que essa ferramenta é utilizada dentro da economia americana, vai ser utilizada em outros cenários, em outras crises que acontecerem. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like para que ele seja entregue para mais pessoas e considere se inscrever aqui no canal da Aptas Invest. Valeu e até a próxima!